Olá pessoal, estamos de volta aqui no Corneteiro FC, analisando a 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, rodada decisiva para a dupla Brapel que briga contra o rebaixamento. No vídeo anterior nós falamos de Brasil e São Luís, jogo de domingo. Vamos falar agora de Pelotas e São José, segunda-feira lá em Porto Alegre, no Francisco Novereto, antigo Paço da Areia. Antes da gente seguir falando desse confronto importante para o Pelotas, fazer aquele convite para você. Interaja conosco, participe do nosso canal, o Corneteiro FC, fazendo a tua inscrição, acionando o sininho do canal para receber as notificações dos nossos vídeos e também acompanhando o Corneteiro FC nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no Twitter. Tá legal? Dito isso, retomamos aí a nossa projeção para São José e Pelotas, segunda-feira, na Francisco Novereto, gramado sintético do Francisco Novereto, que é mais um obstáculo aí para o Pelotas chegar ao seu objetivo, que é a vitória. Precisa dos 3 pontos e ainda fica de olho nos resultados paralelos para chegar à última rodada com chance de sair da zona do rebaixamento. Pelotas que nesse momento ocupa a lanterna aí do Campeonato Gaúcho. Então, além de fazer o seu papel de vencer, que é o principal, o Pelotas fica de olho no confronto do Brasil com o São Luís, também no confronto do Esportivo contra o Juventude, esse jogo também é na segunda-feira, e no domingo tem Novo Hamburgo e Grêmio. São as equipes que estão ali próximo à zona do rebaixamento, junto ao Pelotas, e que o Pelotas fica de olho, além de fazer o seu papel, de fazer o principal, que é conquistar a vitória frente ao São José. E não é nada fácil, porque o São José, sob o comando do Hélio Vieira, ele evoluiu na competição, ele vem numa recuperação, já com pontuação que o distancia da zona do rebaixamento, por isso ele também precisa do resultado, o time do Hélio Vieira, porque se vencer o Pelotas e conquistar também uma vitória na última rodada, dependendo dos resultados paralelos, pode até o São José, bicar uma classificação. É muito difícil, mas é possível. Mas o principal também do Hélio Vieira é confirmar a condição de permanecer o São José na primeira divisão, que está bem encaminhado depois dos resultados positivos que ele conquistou quando chegou lá no Paço da Areia, ou melhor, agora Francisco Novereto. E como foi a semana do Pelotas? Semana de muito trabalho, 2 semanas. Teve um tempo importante o Rafael Jacques, que não tinha até o momento, teve agora nessas últimas 2 semanas o Rafael Jacques, que foi tempo para trabalhar com o elenco, para colocar melhor as suas ideias de jogo, o que o Rafael Jacques pode acrescentar ao Pelotas. Por quê? Porque o Rafael Jacques chegou, e o Pelotas já tinha jogo contra o Grêmio, se fez um treino, acho que fez apenas um treino, ou talvez nem tenha feito o Rafael Jacques, depois já teve 2, 3 dias apenas para outro jogo, veio o Clássico Brapel, enfim, pouco tempo para o Jacques conseguir colocar de forma mais clara os jogadores, trabalhar melhor nos treinamentos, a sua maneira de entender o futebol, o que ele quer para esse time do Pelotas. Então agora, Rafael Jacques teve aí praticamente 15 dias para trabalhar, para implantar melhor a sua maneira de futebol, as suas propostas táticas, o seu estilo de jogo. Então Pelotas tem que apresentar evolução, tem que apresentar um melhor desempenho em relação aos outros jogos, porque o Jacques teve tempo, o que não tinha antes, para trabalhar. Como eu disse em relação ao Tencate lá no Brasil, não é um grande tempo, não um tempo para se ter grande evolução, não, mas o Jacques já teve jogos, teve esses dias entre os jogos, teve jogos e agora teve aí praticamente 2 semanas para conseguir colocar a sua maneira de pensar futebol no Pelotas, e por isso que a gente precisa ver um Pelotas diferente dos últimos jogos, apresentando evolução para conquistar a vitória, que é o que interessa ao Lobo. A gente sabe que também ao longo da semana, pelas informações aí que foi buscar, ouvindo também os colegas da imprensa, de que a questão psicológica foi muito trabalhada, muita conversa com os jogadores, para que entendam o momento, a importância, para que não sinta a pressão, além de trabalhar principalmente a questão de criação ofensiva, a produção ofensiva do Pelotas. Pelotas que fez treinos também em gramados sintéticos, para poder se adaptar e não sentir tanta diferença quando chegar na segunda-feira lá no Paço da Areia, que não é desculpa, mas realmente faz a diferença o gramado sintético, a bola quica demais, é preciso estar atento no domínio, é preciso ter controle na hora do passe, enfim, é diferente e faz, e é um obstáculo a mais para o Pelotas o gramado sintético, por isso de forma inteligente alternou trabalhos no gramado e na grama sintética o Pelotas ao longo dessas 2 semanas aí, para chegar numa melhor condição na segunda-feira. Em relação ao time, o Jacques não tem muitos problemas. Não tem o Juliano, o volante, está suspenso. O Itaqui já não vem ficando à disposição alguns jogos entregues
ao departamento médico. Então a novidade deve ser o Moisés no meio campo. Ele deve manter o João Vieira no time para ter um meio campo mais leve, com maior poder de criação, e o Moisés retorna à equipe titular no lugar do Juliano. Na defesa, o Wendel deve permanecer, deu uma resposta interessante, positiva, o Wendel em relação ao Gabiga, principalmente na parte defensiva, então deve permanecer, e é possível que ele faça uma alteração no ataque, tirando o Marcos Paulo, que é também o centroavante, embora não tenha jogado assim, tenha jogado mais fora da área, mas é um homem mais de referência, para não jogar com o Marcão e o Marcos Paulo, que tem características parecidas. Repito, embora o Marcos Paulo tenha jogado pelos lados em movimentação quando fez essa função junto ao Marcão, e deve optar aí pelo retorno do Wesley. Pode ser uma opção, ou quem sabe a entrada de um outro jogador de meio campo, mas deve ter o Wesley principalmente, ou o Aslan, tem entrado pouco, para ter movimentação, velocidade pelos lados do campo. Talvez sejam por aí as alterações do Rafael Jacques, para que o Pelotas consiga o resultado positivo, que é o que lhe interessa no confronto desta segunda-feira. Então, uma projeção de time, a gente deve ter o Gabriel Leite no gol, o Maurício pela direita, Marcelo pela direita, Silvio e Maurício na zaga, e o Wendel pela esquerda. O meio-campo com o Moisés, João Vieira e também o Zé Aldo, Bustamante, aí a dúvida, Wesley, pode pintar o Aslan, e o Marcão lá na frente. Esse aí deve ser o time do Pelotas para enfrentar o São José nesta decisão que é na segunda-feira, esse jogo pela 10ª rodada. Um resultado negativo praticamente empurra o Pelotas para a divisão de acesso do ano que vem. Por isso, a importância desse jogo, a conversa que a comissão técnica de gestão tem tido com os jogadores, também trabalhando da parte psicológica, para que o Pelotas consiga o resultado positivo. E como eu disse, é preciso dar uma resposta ao Jacques. Ele está tendo tempo, o tempo que ele precisava para treinar, ele teve nessas 2 semanas, somado aos jogos que ele teve, ao pouco tempo entre esses jogos e as partidas. É preciso que o Pelotas apresente evolução, que o Jacques consiga dar um padrão de jogo melhor para o Pelotas. A dificuldade é que o Cobalcini não deu um padrão para o Pelotas. O Jacques já apresentou uma equipe um pouco mais móvel, com um pouco mais de velocidade, no meu entendimento. E agora precisa apresentar evolução. Praticamente 2 semanas cheias de trabalho, tem praticamente o mesmo time, 90% da equipe. Então é preciso que o Pelotas mostre evolução e se apresente de forma diferente em relação aos outros jogos, senão vai aí seguir o seu caminho para o Calvário, para a Série B, o que a gente não quer neste momento. A direção do Pelotas não gostou muito da escolha do Douglas Silva para apitar a partida. Relembrou que ano passado, contra o mesmo São José, o Pelotas foi muito prejudicado, tendo 3 jogadores expulsos naquele momento, em que brigava também para sair da ponta de baixo da tabela ano passado. Então não gostou muito da escalação deste árbitro para a partida, a direção do Pelotas. Mas isso tem que ficar para a direção. O Jacques, e acredito que dessa maneira ele trabalhou ao longo da semana, deixando de lado a arbitragem e preparando o Pelotas para que consiga apresentar essa evolução e o resultado positivo. Tá certo? Daqui a pouco a gente chega aí com a análise do jogo de Brasil e São Luís, também outra decisão nessa 10ª rodada para o futebol pelotense. E não te esquece, te inscreve no canal, acione o sininho e nos acompanha nas redes sociais. Grande abraço!